Dois, três e já. Pode ir. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos nós na manhã deste domingo. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre fé e identidade. Aquilo que a gente já tem visto no decorrer desse mês todo e vamos continuar ainda por algumas semanas. E vamos orar, então, vamos pedir a Deus para que nos dê esclarecimento, que o Espírito Santo fale conosco nesta manhã, fale aos nossos corações, que é o que nós precisamos em primeiro lugar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós aqui estamos reunidos como igreja do Senhor, dando graças ao Senhor em primeiro lugar. Dando graças pelo dia de hoje, porque o Senhor nos acordou nesta manhã, nós estamos de pé, porque o Senhor tem nos sustentado. Louvamos e bendizemos ao nome do Senhor, que é Deus, acima de tudo e acima de todos. E queremos nesta manhã pedir que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar nos nossos corações, venha nos dar entendimento, esclarecimento, para que nós possamos compreender tudo aquilo que Tu queres falar conosco. Porque nós estamos pedindo em nome de Jesus e para a Tua glória. Muito obrigada por tudo. Amém. 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 Bom dia a todos que estão entrando aí, algumas pessoas, inclusive o pastor. Bom dia. Nós temos estudado fé e identidade, e dentro desse estudo, nós estamos vendo alguma coisa muito importante para nós como igreja, que se chama seita. E as seitas, elas aparecem no nosso meio, no meio cristão, como alguma coisa para nos enganar, nos levar ao desconhecimento da palavra. E o que a gente quer esclarecer, e a gente pede que todos os irmãos assistam essas aulas. O pastor tem falado, começou a semana passada, na próxima semana ele também vai falar sobre isso, e coisas importantíssimas. Eu peço aos irmãos que não percam essas aulas, porque é para nos mostrar, é a maneira que nós temos de saber onde devemos ter cuidado, o que precisamos fazer, o que precisamos buscar no Senhor e na sua palavra, para que nós andemos segundo a palavra de Deus e não nos desviemos, porque a nossa tendência é nos desviarmos. Seitas? Pode. Próximo. Luigi Francescon, italiano. Eu também não sabia, não conhecia, desconhecia esse nome, mas era um missionário do começo do século XX. Ele era italiano, nasceu na Itália, morou em Chicago, nos Estados Unidos. Ele nasceu em 1866 e morreu aos 98 anos em 1964. Ele foi missionário, como nós dissemos, de origem italiana, viveu em Chicago e dedicou-se ao evangelismo. Ele se dedicou a isso de uma maneira sincera, integral. Ele pregava o evangelho de Jesus. Promovia conferências em várias cidades. E por onde ele passava, ele abria casas de oração. Não sei se os irmãos estão percebendo onde nós vamos chegar, mas a gente vai chegar já já. No começo do século XX, ele viajou para Buenos Aires e em 1910 ele chegou a São Paulo, anunciando o evangelho sempre, principalmente aos descendentes de italianos, que era a colônia da qual ele fazia parte como italiano, que era segundo a sua origem. Alguém já ouviu falar no Luigi Francescon? Eu creio que não. Eu também ainda não tinha ouvido falar até estudar essa lição. O próximo slide. Hoje, essa congregação cristã no Brasil, que é sobre isso que nós vamos falar, ela já conta com mais de 8.000 casas de oração em todo o Brasil.
esses dados que nós estamos passando para vocês são informativos, em primeiro lugar, antes da gente entrar na lição propriamente dita. E a maior concentração está nos estados de São Paulo, onde ele começou em 1910, depois ele foi para o Paraná, norte do Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A maior concentração está nesses estados. A sede da congregação se encontra no bairro do Brás, em São Paulo, e tem capacidade para 4.000 pessoas. Então, a gente vai se deter só um pouquinho aí nas 4.000 pessoas, porque o nosso templo aqui, ele tem capacidade para 360 pessoas assentadas. É uma grande sala, mas imagine mais de 10 vezes um templo com a capacidade para 4.000 pessoas. É realmente um templo muito bom, muito grande. O seu fundador, vimos ali, aqui ele ficou Luiz Francescon, mas é Luigi, na verdade, porque é italiano. Quando chegou ao Brasil, sofreu perseguição da parte do catolicismo. Isso porque ele pregava o evangelho puro. E agora uma perguntinha para nós. Por que a congregação cristã no Brasil é considerada uma seita? Se alguém quiser falar, dar uma opinião, fique à vontade. Nós estamos hoje só online, não é aula presencial. Então, se alguém quiser arriscar um palpite, pode falar. Por que a congregação cristã no Brasil é considerada uma seita? E a gente conhece os templos grandes que tem na cidade, em vários bairros dessa cidade. Nem sei quantos são os templos aqui em Poços de Caldas. Alguém quer falar? O próximo slide. Ninguém falou nada. Você quer que eu passe o slide? Todos nós conhecemos essa congregação, né? Definição de seita. Tá. Essa definição de seita, que é o que a gente está estudando, hoje a gente está enfocando isso, essa definição de seita, segundo o Aurélio, que segundo eu entendo, é um bom dicionário, eu fui direto no Aurélio, eu quero saber o que significa seita. Então, ele diz lá, a primeira definição dele, há várias definições, mas a primeira ele diz assim, doutrina que diverge da opinião geral e é seguida por muitos. Guarde bem essa palavrinha. É uma doutrina divergente, para começo de conversa. É a primeira definição do Aurélio a respeito de seita. A segunda definição, e depois as outras, que são algumas definições, eu só me detive na primeira, que a primeira é o que nos interessa, conjunto de indivíduos que professam a mesma doutrina. E as outras definições todas têm a ver com essa segunda. Mas o importante para nós é essa primeira, é isso que nós estamos estudando. Na primeira, o enfoque dele foi exatamente esse aí. Doutrina ou sistema que diverge da opinião geral e é seguida por muitos. Por isso, é chamado seita, ela diverge da opinião geral. No nosso caso, o importante para nós não é divergir da opinião geral, mas é divergir da palavra de Deus, da Bíblia. Isso que nos interessa. E a primeira divergência, que é o que a gente vai ver sobre as divergências. E aí mas antes de a gente continuar, eu quero parar e falar com os irmãos o seguinte. Eu não me sinto muito à vontade de falar sobre uma denominação, sobre aquilo que ela representa, como se a gente estivesse simplesmente falando mal e denegrindo a imagem da denominação. Não é isso. O nosso propósito é preservar a sã doutrina, essa palavra, a palavra de Deus, a Bíblia. E esse é o nosso propósito como igreja. E segundo diz o nosso pastor e o nosso líder da escola bíblica, que é o Guilherme, que está aqui do lado,
nós temos que dar água limpa para o nosso corpo. Isso que é o interessante. E a água limpa, para mim, é a palavra de Deus, no que concerne a esse assunto. É a palavra de Deus. A pura palavra de Deus, sem desvios heréticos, sem divergência da opinião geral nossa em relação à Bíblia. Tá? O próximo slide. O orgulho religioso. Orgulho religioso. Uma das características de uma seita é a afirmação de que só a igreja deles, no caso dos membros, né? Só a igreja deles está certa. Isso significa um sectarismo, denota um sectarismo. E no caso da denominação dessa em questão, é exatamente isso que acontece. Para eles, só eles estão certos. E para nós, como batistas que somos, o que está certo é a palavra de Deus, é a Bíblia. Nós andamos pela Bíblia. A nossa certeza é a palavra de Deus. Nós temos que estar fundamentados, enraizados na palavra de Deus, não na denominação. Nós temos uma denominação, nós devemos fidelidade à denominação, mas nós andamos pela palavra de Deus, pela doutrina bíblica, a doutrina deixada para nós através dos apóstolos de Jesus Cristo. Isso para nós aqui é o interessante. Não temos e não devemos ter o orgulho religioso, porque essa é uma marca da seita. A referida seita afirma que as outras igrejas pregam mentiras e que não há salvação para aquele que não é batizado lá na congregação. Olha, eu não sei se você que está me ouvindo aí do outro lado, se você já passou por alguma experiência desse tipo. Eu até já contei aqui uma experiência que eu tive em relação a um membro dessa denominação que nós estamos estudando hoje. Ele disse simplesmente isso para mim. O que ele disse para mim assim: fora daqui não há salvação. Aqui é o caminho. Quando eu ainda não tinha muitos argumentos, eu não conhecia a Bíblia muito, mas eu me lembro que eu ainda respondi para ele: olha, a Bíblia diz que o caminho é Jesus e não aqui. Não essa ou aquela denominação, porque nós não somos salvos pela denominação. São chamados de orgulhosos e ignorantes pela Bíblia, pois apesar de nada entenderem sobre Cristo, são envaidecidos com a ideia de serem sábios. Isso está em 1 Timóteo 6,4. Nós podemos... Não, né? Tá. Isso está em 1 Timóteo 6,4 e em Marcos... Não consegue? Se alguém quiser falar, quiser achar aí na sua Bíblia, pode achar para nós, por favor, esses dois textos, se alguém quiser falar. Aliás, eu acho que eu preciso da ajuda de vocês, sim. Sempre quando aparecer o texto bíblico, eu vou pedir para quem está nos vendo que já possa ler, que já leia. Se alguém quiser ler, por favor. 1 Timóteo 6,4 e Marcos 7,8. Primeiro Timóteo 6,4 diz o seguinte: é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes. Olha, é exatamente isso que acontece. Aí, o Guilherme conseguiu colocar aqui o texto. Obrigada, Guilherme. Agora nós podemos ir para o próximo slide. Ou para o próximo item do slide. Outra coisa que a gente vai enfatizar aqui é o rebatismo em nome de Jesus. Há umas 2 ou 3 semanas atrás, nós falamos sobre batismo e rebatismo. Inclusive, nós estudamos sobre a doutrina batista.
Quando eu vim aqui para a Igreja Batista, eu já era batizada por imersão, como exemplo, né? Então, eu cheguei na igreja e fui recebida, e o pastor não exigiu de mim uma comprovação do batismo. Eu simplesmente disse que eu havia já sido batizada na outra denominação por imersão. E eu fui aceita e passei a ser membro da igreja, porque eu já havia sido batizada por imersão. A Igreja Batista, ela rebatiza, no caso, somente aqueles que foram batizados por aspersão ou outro tipo de batismo, porque a nossa marca é o batismo por imersão. É o que nós cremos assim. Mas se eu fui batizado em outra denominação, a Igreja Batista aceita. Não há um rebatismo aqui. Agora, nesse caso aqui específico, aqueles membros de lá rebatizam aquele que vem de outra igreja evangélica, afirmando que não foi batizado em nome de Jesus. Vamos ver o que significa isso. Próximo. Afirmam que Pedro, em Atos 2:38, recebeu uma nova revelação no dia de Pentecostes. Mas só que Jesus já havia dado instruções contra o batismo. O próximo, Guilherme. Mas nós não cremos que Jesus tenha mudado sua posição sobre o assunto. Em Mateus 28:19, olha aqui que Jesus fala. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, Jesus deixou clara essa ordenança do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eles afirmam que Pedro recebeu uma nova revelação no dia de Pentecostes, quando ele diz que todos deveriam ser batizados a partir de Jesus Cristo. Só que ali naquele contexto, Pedro estava falando para judeus que não tinham como referência o Messias. Então, ele não está dizendo a forma de batismo, ele está enfatizando que a partir de Jesus as pessoas deveriam ser batizadas, mas o batismo é sempre como Jesus determinou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade. O próximo item aí. Ele vai falar sobre o didaquê. Didaquê, não sei se você já ouviu falar sobre esse didaquê ou o ensino dos 12 apóstolos. É uma sistematização escrita no final do primeiro século ou começo do segundo século, sobre a prática religiosa na igreja primitiva. E nesse didaquê, é um livro pequeno, é um livro que está acessível na internet, se você quiser comprar, você pode comprar. Eu ainda não li, mas já ouvi falar. É um livro que tem 16 capítulos só, e no capítulo 7, o capítulo 7 é dedicado ao ensino do batismo. E a prática na igreja primitiva, a prática dos apóstolos, dos primeiros cristãos, sempre foi essa: o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa sempre foi a prática de batismo dos apóstolos. Então, nós devemos nos conduzir por aí, tá? E não batismo em nome de Jesus. O próximo slide. Agora nós vamos ver também definição de proselitismo segundo Aurélio, segundo o dicionário do Aurélio. E lá ele só existe uma, Aurélio só fala sobre uma definição, essa definição só, seca, atividade diligente em fazer prosélitos. E que é prosélito? Também está aí, definição de prosélito: pagão que abraçava o judaísmo, indivíduo que abraça a religião diferente da sua, e sectário porque seguidor de alguma seita, adepto, aderiu a alguma seita, partidário, fazendo parte de uma nova denominação. Esse é o prosélito. Então, um recém-convertido, assim que a gente deve, a visão geral é essa: recém-convertido a uma seita, a uma religião, a uma doutrina. E, basicamente, esses irmãos,
nem nos consideram irmãos. Eles são proselitistas. Eles não propagam o evangelho, eles não propagam a Bíblia, eles propagam as afirmações assertivas da sua denominação. Eles propagam a denominação. Essa é uma outra característica da falsa religião. Agora eu vou uma perguntinha. Se você vai evangelizar, você vai falar, eu ou você, né? Você vai dizer sobre a nossa igreja, a nossa denominação, isso é evangelismo? Eu creio que não. Se você quiser se manifestar, pode se manifestar. Quando a gente vai evangelizar, a gente evangeliza, a gente fala sobre a palavra de Deus, sobre o plano de salvação de Jesus, que a palavra nos apresenta. Isso é evangelização, e não proselitismo. Estão entendendo a diferença de evangelização e proselitismo? Estão entendendo que essa é uma característica de uma falsa religião, de uma falsa denominação? O próximo item. Outra coisa muito importante no meio desses nossos quase irmãos. Buscam seus seguidores entre os evangélicos menos avisados de outras igrejas. Não evangelizam. Pescam no aquário. O Guilherme está falando aqui, bem lembrado. Essa é a expressão que a gente usa. Por quê? Porque eles já tiveram uma iniciação no evangelismo, aliás, no cristianismo, já têm uma noção, então eles sempre dizem que lá é muito melhor. Irmãos, eu não estou dizendo isso porque eu ouvi falar. Eu tenho vivido isso com pessoas que me convidam para ir lá. Lá é melhor. Se você está bom aqui nessa sua igreja, lá é muito melhor, porque lá é o caminho, lá é o lugar certo. E não é lá o lugar certo. O lugar certo não é esse ou aquele. Quando eu evangelizo uma pessoa, eu não digo que o lugar certo é aqui na Igreja Batista. Eu digo que o lugar certo é em Jesus. Esse é o nosso lugar. Não evangelizo. E aí, a partir daí, depois que eles atraem as pessoas para a sua congregação, para a sua denominação, eles injetam o veneno do orgulho e do fanatismo religioso, porque isso é um fanatismo religioso. Próximo. O verdadeiro cristão deve seguir o conselho bíblico de evitar o homem faccioso. Isso está em Tito 3,10. Vai ser fácil achar esse texto? Tito 3,10 e 2 João, versículo 10. Segunda João, versículo 10, eu já vou ler aqui. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em sua casa, nem o saúdem. Esse é o conselho do apóstolo João para nós. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino significa o ensino da palavra de Deus. Não receba, não saúde, porque não é irmão. E Tito 3,10, Paulo diz para Tito e que isso fica para nós também até os dias de hoje. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o 1 e 2 vezes. Depois disso, rejeite-o. Então, nós temos que aprender a rejeitar essas investidas dessas pessoas que fazem esse proselitismo em relação à sua religiosidade, em relação à sua denominação. Outra coisa em que eles se baseiam, porque não leem a Bíblia devidamente. Nós vamos ver isso ainda nessa lição. Sonhos, revelações e sentimentos. Vivem pelo que sentem pelo Espírito. Olha, veja bem. Sentir, a palavra de Deus nunca nos mandou sentir, ao contrário. Em Romanos 12:1, o apóstolo Paulo fala que nós devemos prestar ao Senhor, Deus, um culto racional. Ou seja, com a nossa razão, em cima da palavra. Eu devo pisar em cima desse caminho, que é a palavra de Deus, que é Jesus. E não segundo o meu coração sente. Então, eles dizem,
eles dizem que sentem pelo Espírito. E eu creio que o Espírito nos faz sentir, o Espírito nos dá uma convicção, o que é muito diferente, em cima da palavra. Afirmam que o estudo das Escrituras é desnecessário. Ora, irmão, quando a gente pensa que o estudo das Escrituras é desnecessário, o inimigo das nossas almas, ele vem ratificando no nosso coração que é realmente assim mesmo, que é bobagem ler as Escrituras, não precisa mais. O Espírito Santo fala conosco. Só que, o próximo item, versículos descontextualizados, sonhos, revelações e emoções fazem parte da religiosidade praticada por essa denominação. Versículos descontextualizados, guardem bem essa palavra. Sonhos, revelações e emoções. Consideremos o que diz a palavra de Deus em Jeremias 17:9. Você vai pôr esse texto? Tá. Eu vou achar. Jeremias 17:9. Se você não achar aí, eu já vou achar. Jeremias 17:9. Deus nos diz claramente através do profeta Jeremias que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Isso é Deus falando para nós, não é o profeta. O profeta estava sendo a boca de Deus, o intermediário entre Deus e nós. Ele diz que o nosso coração, Deus diz que o nosso coração, naturalmente falando, é um coração enganoso. Nós não podemos confiar no nosso coração. Nosso coração tem que ser regido por nós. Eu gosto muito de um texto que eu estou me lembrando agora, se não me engano, em Salmos, que diz que nós devemos reger o nosso coração a partir da experiência dentro da palavra. Reger o nosso coração segundo a palavra, e não deixar o nosso coração à vontade, como se ele pudesse ser parâmetro para alguma coisa. Não é. O parâmetro nosso precisa ser a palavra de Deus. A palavra de Deus é para nós como um prumo. Eu gosto muito. Eu convivi com um irmão no começo da minha conversão, e esse irmão era construtor. Ele era construtor de obras, né? Ele erigia paredes, casas e tal. Então ele dizia sempre, ele comparava sempre a palavra de Deus com um prumo, que um prumo tem que ser jogado e aquela parede ou o muro tem que ser erigido segundo esse prumo. E a nossa tendência, humanamente falando, é nos desviarmos, nos desviarmos para outros interesses nossos particulares. Mas aí a gente volta para a palavra, que é esse prumo. Esse prumo é a palavra de Deus nas nossas vidas. Nós necessitamos dessa orientação. E fora dela, nós nos perdemos. Essa é a verdade. Por isso, a importância de andarmos pela palavra e obedecermos sempre a essa palavra. O próximo slide. Considerando, já vimos o que diz lá o Jeremias, lá, agora, muitos outros líderes religiosos de outras denominações, se basearam em suas experiências pessoais e revelações, e todos andaram fora da palavra. Veja bem, o pastor João Marcos, ele está dando, a semana passada ele já começou a falar sobre uma denominação, hoje nós estamos falando sobre outras, na próxima semana o pastor vai falar sobre outra denominação, outra seita. Nós já vimos o significado dessa seita, a definição de seita, que é sempre um ensino divergente, da maioria, no nosso caso, não divergente da maioria, mas divergente da palavra de Deus. E eu peço mais uma vez aos irmãos que não percam essas aulas. Olha, e nós, infelizmente, nós estamos nesse tempo de pandemia e tem coincidido com essas aulas, e que são tão importantes para esclarecimento nosso. Mas eu peço aos irmãos que continuem vendo, assistindo online, e continuem ouvindo sobre essas seitas. E o pastor, a semana que vem, vai dar uma aula excelente, como a da semana passada também, nos alertando, nos avisando
para que a gente não caia nesses enganos, nesses engodos, né? Então, assim, esse item aí, o último item que a gente está vendo, dizendo que outros líderes religiosos de outras denominações se basearam em suas experiências pessoais e revelações, e todos andaram fora da palavra. Agora, uma coisa interessante é que o líder dessa denominação, quando ele fundou essa denominação, em todos os lugares onde ele passava, abrindo essas casas de oração, ele pregou a sã doutrina, ele pregou a palavra de Deus, tanto que ele foi perseguido pelo catolicismo. E aí os líderes posteriores foram heréticos e se desviaram do ensino inicial do seu fundador. Então, hoje, essa denominação ela está completamente herética porque ela está totalmente fora do ensino do seu fundador. Você vê, em 100 anos, né, foi em 1910 que começou em São Paulo, nós estamos em 2021, 111 anos, olha o que aconteceu a esse ponto. O próximo slide. A seita foi totalmente desvirtuada, ou seja, aquilo que era uma igreja cristã foi totalmente desvirtuado. Outra coisa, quanto ao seu líder religioso, é um outro item que nós vamos falar. A congregação não reconhece o pastor como ofício estabelecido no Novo Testamento, Efésios 4:11. E esse ofício foi estabelecido pelo próprio Jesus antes de subir. Você consegue achar aí? Efésios 4:11. O irmão pode conferir aí na sua Bíblia em casa. E olha, e aqui em Efésios 4:11 está falando sobre Jesus, Paulo falando sobre Jesus. E ele significa, e Jesus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Foi um ofício estabelecido por Jesus. Não temos a menor dúvida disso, porque a palavra é clara quanto a isso. Outro item aí do slide. Outra coisa muito interessante, não remunera, ou no caso aqui, nem remunera o seu líder, denominado ancião. Não remunera o seu líder. A Bíblia nos deixa claro também que pastor, bispo e ancião significam a mesma função. Não tem diferença de função. Em algumas igrejas, naquela época, na igreja primitiva, eles eram chamados de anciãos, né? O plural. Pastores, bispos, mas o significado é o mesmo, a função, que é o mais importante, a função é a mesma. E segundo a palavra de Deus, o líder e responsável pelo rebanho do Senhor deve ser remunerado, segundo disse Paulo, segundo Timóteo 5:17. Vamos ver o que diz Paulo 5:17 e 18, segundo Timóteo. Desculpa, eu coloquei errado. Então. Não, conferi só. 5:17 e 18. Pode colocar para nós. Então, segundo a palavra de Deus, segundo o apóstolo Paulo, os direcionamentos do apóstolo Paulo, o líder religioso, o líder responsável pelo rebanho do Senhor deve ser remunerado. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Essa expressão, não amordace o boi enquanto trabalha, é uma expressão do Velho Testamento. E o apóstolo Paulo ratifica isso, dizendo que o trabalhador é digno do seu trabalho. Eu creio, eu vejo que o líder religioso, responsável, aquele que entende que foi chamado por Deus, que tem o chamado de Deus, que é responsabilizado por Deus pelo rebanho do Senhor, ele é digno do seu salário, sim, porque é um trabalho
dos mais difíceis. Nós entendemos isso, nós temos visto isso, os pastores que são responsáveis, aqueles que levam a sério o seu ministério. Então, eles fazem jus ao seu salário, à sua remuneração. Quanto à cultura e estudo em relação a isso aí, os nossos quase irmãos, baseando-se em Mateus 10, 19 e 20, Mateus 10, 19 e 20, se o Guilherme puder. Mateus 10, 19 e 20. Não. Tá, então vamos lá. Mateus 10, 19 e 20, eu vou ler aqui. Mas quando os prenderem, Jesus está falando para os discípulos, mas quando os prenderem, vai entrar? Não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Ora, esse não pode ser um fundamento para que eles se baseiem nessa doutrina de que nós não precisamos ler a palavra. Porque Jesus está falando naquele caso específico, quando os discípulos e posteriormente apóstolos forem presos, que realmente aconteceu, que eles não deveriam se preocupar com o que falar, porque o Espírito Santo falaria através deles. Só que não é o caso do nosso pregador. Baseando-se em Mateus 10, 19 e 20, eles defendem que o ancião não precisa estudar para pregar a palavra. Ora, se o ancião não precisa estudar para pregar a palavra, o que ele vai pregar? Ele vai pregar dele mesmo, baseando-se em experiências pessoais, em sonhos, em revelações, e tudo isso eu coloco entre aspas, porque nós já vimos anteriormente que o coração do homem é enganoso. E se o coração do homem é enganoso, como é que ele vai falar do seu próprio coração? Impossível. Impossível ele trazer a sã doutrina sem estudar para pregar a palavra. A gente vê o pastor aqui, por exemplo, né? O pastor está aqui. O pastor João Marcos, quando ele vai iniciar o estudo das quartas-feiras sobre Romanos, como ele está fazendo, ele fica debruçado sobre os livros 2, 3 dias, 4 dias, às vezes uma semana, para pregar. Ele gasta tempo, ele investe tempo para pregar a palavra, no estudo da palavra, para trazer para a igreja a sã doutrina, porque nós andamos segundo a palavra. Próximo. Não? Eu leio aí. Refutamos esse argumento. Primeiramente, Pedro, o apóstolo Pedro, que era indulto, ele conhecia as escrituras. A gente lê vários textos que Pedro cita as escrituras do Velho Testamento. Posso ler isso? Todos os apóstolos andaram com Jesus. Todos os apóstolos fizeram um treinamento intensivo com Jesus. Eles andaram durante 3 anos diuturnamente com o Senhor Jesus. Receberam instrução, viram Jesus pregando e praticaram, porque Jesus mandava que eles praticassem. Ó, vão de 2 em 2, vão pregar o evangelho, vão lá. E voltavam trazendo o resultado dessa colheita para Jesus, porque era uma colheita de almas. Eles pregavam a sã doutrina, eles pregavam a palavra de Deus. Paulo também teve, né, como apóstolo que era, ele teve um aprendizado com o Senhor, e ele relata isso no livro na carta aos Gálatas. Na carta aos Gálatas, Paulo diz que ele, antes de ele subir a Jerusalém para se encontrar com outros apóstolos, ele esteve nas regiões da Arábia. Isso nos dá a entender, região da Arábia, eu fico pensando, já pensei muito sobre isso. Região da Arábia, quando se diz em Arábia, ainda mais naquela época, você pensa em deserto.
Paulo ficou lá no deserto, longe de tudo e de todos, para receber diretamente de Jesus, porque ele recebeu diretamente de Jesus. Não sei como foi ministrado esse estudo, essa capacitação, mas Paulo aprendeu diretamente com o Senhor, recebeu em espírito a sã doutrina. E olha que ele era perseguidor do cristianismo. E como perseguidor, ele ficou na presença do Senhor durante todo esse tempo, se preparando para pregar uma doutrina completamente diferente daquilo que ele era estudioso, uma doutrina que ele refutava, doutrina que ele mandava matar, aprendia as pessoas que seguiam. Então, a palavra nos diz que nos mostra que nós devemos e precisamos estudar. A própria Bíblia nos incentiva a estudar. Mateus 13, 52. Mas, olha, tem uma coisa muito interessante, que isso aí eu vou perder um segundinho e vou ler para os discípulos, a respeito de Paulo também. Em Timóteo, veio para mim. 3:8. 3:8 e 4:3. Segundo Timóteo. Tá. Então, Paulo diz para Timóteo, e para nós também no dia de hoje, em 2 Timóteo 3:8. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Ora, Janes e Jambres, você sabe quem foram esses dois, Janes e Jambres? A Bíblia só menciona nesse lugar, Paulo só menciona neste lugar Janes e Jambres. Eles resistiram a Moisés. Foram aqueles dois magos que faziam diante de Faraó aqueles mesmos milagres que Moisés fazia. Quando Moisés lançou seu cajado e aquele cajado foi transformado numa cobra, aqueles magos fizeram a mesma coisa. Então, só que a Bíblia lá no relato, ela não dá o nome desses dois. E Paulo fala aqui. Agora, eu creio que se Paulo fala aqui, é porque ele estudava não só as escrituras, mas os textos paralelos também. Ele estudava a tradição, a história. Paulo estudava. Ele sabia o que estava falando. Então, esse aqui é uma prova para nós, Janes e Jambres. Esse nome foi revelado por Paulo aqui no Novo Testamento, sem que ninguém soubesse. Se nós lermos só as escrituras, nós não vamos saber quem são esses dois. E, no entanto, Paulo sabia, porque conhecia, porque estudava. O outro texto também, em Timóteo 4, o quê? 4:13. Ele diz na carta, falando para Timóteo, quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Olha, ele estudava, ele não parou de estudar em momento nenhum. Isso aqui ele está preso, era o final da vida dele, e ele ainda continuava estudando. A última carta de Paulo é a 2 Timóteo, e ele continuava estudando. Traga os meus livros. E isso é um exemplo para nós, para seguirmos hoje, estudarmos e nos empenharmos, porque senão a gente não tem como trazer sã doutrina para a igreja. A gente vai se basear num coração enganoso. Voltemos ao slide. Eu digo mais uma vez, irmãos, nós não estamos querendo simplesmente falar mal das denominações. Nós estamos querendo preservar a palavra de Deus, que ela é pura para nós, e nós devemos seguir. Nossa tendência é nos desviarmos. Cultura e estudo. Agora o próximo. Já falei. Pregações ao ar livre. Outro item muito interessante. Os adeptos dessa seita não anunciam o evangelho em público, não pregam ao ar livre, somente no templo. Mas Jesus pregava ao ar livre. Nós vemos quando Jesus vai falar o sermão da montanha, Jesus pregava ao ar livre, ele reunia, as multidões seguiam Jesus. Isso não estava, eles não estavam
dentro de um templo, dentro de um salão, nada disso, eles estavam ao ar livre, à beira-mar, na montanha, como chamado Sermão do Monte, e Jesus reunia a multidão, ou a multidão seguia Jesus, e Jesus pregava para essa multidão ao ar livre. E Atos 17, eu acho muito interessante que Paulo, a palavra nos diz que Paulo pregava ao ar livre, na praça. E esse texto nos diz, todos os dias, esse texto em Atos 17, Paulo pregava na praça, todos os dias. Então, por essa expressão aí, todos os dias, olha, vamos ler, Guilherme achou aqui. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Ora, essa expressão todos os dias nos mostra claramente que não era algo casual, não era por acaso. Paulo estava passando naquela praça e a multidão se reunia. Não, eu creio que como ele era metódico, ele era sistemático em tudo que fazia, ele tinha um horário certo para chegar naquela praça, reunir a multidão e anunciar o evangelho. Esse era o apóstolo Paulo, que também, a exemplo de Jesus, também pregava ao ar livre. O próximo slide. Salvação pelas obras. Salvação pelas obras. Outra coisa, outra heresia dessa denominação é a interpretação errada da justificação pela fé. Nós vemos que, segundo lá Romanos 3, 24, que vai falar sobre a justificação pela fé, Romanos capítulo 3 e vários outros textos, Paulo enfatiza essa justificação pela fé, o próximo item. Essa justificação pela fé, ela foi sistematizada por Agostinho, revitalizada pelos reformadores Lutero, Zwinglio, Calvino, e ela foi pregada pelo próprio fundador da denominação. Ele, Luís de Franciscon, ele pregava a salvação, a justificação pela fé. E hoje eles creem na salvação pelas obras. Eles creem na sua religiosidade. Próximo. Pode. Enfatizam costumes orientais como o ósculo santo e o uso do véu. Olha, ósculo santo. Paulo fala lá na palavra, né? Saudai-vos com o ósculo santo. O ósculo é o beijo na face. Hoje a gente vê que nos povos orientais esse é um costume. Os homens, entre os homens, eles se beijam na face, dos dois lados, né? É um costume lá do Oriente Médio. Até na Rússia a gente vê esse procedimento. Então eles enfatizam isso nos dias atuais. Só que isso não faz parte da nossa cultura, não é? E eles acham que tem que ser praticado. Quer dizer, dão ênfase exagerada a uma coisa sem importância. E o uso do véu também pela mulher. Agora, o uso do véu foi alguma coisa que Paulo falou somente para a igreja de Corinto. Não só isso aí, mas nós vamos ver mais para frente que Paulo, especificamente para a igreja de Corinto, ele estipulou e estabeleceu o uso do véu pela mulher. Pronto. Afirmam que ninguém pode ter certeza da salvação. Ora, a Bíblia deixa tão claro para nós que, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 10, 9, ou 9, 10, me desculpe agora porque eu não quero perder tempo aqui, que aquele que crê no coração e confessar com a sua boca será salvo. E em João também, no Evangelho de João, capítulo 1, que João fala, versículos 10, 11, 12, ele vai falando que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, ou seja, os judeus não receberam Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem salvos. Irmãos, isso é uma questão de fé, é uma questão de crer na palavra de Deus, que ela não volta atrás, é uma palavra que não volta vazia, é uma palavra que é viva, como nós estávamos falando agora há pouco aqui. É uma palavra viva, Romanos 10, 9, eu falei. Se você confessar com a tua boca ao Senhor Jesus e em teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Eu creio nisso. É nisso que nós devemos crer, na palavra, e não numa revelação humana, não um sonho que alguém teve. Eu tenho tantos sonhos esquisitos, estranhos.
E se eu fosse me basear nisso e trazer para a congregação, o que seria? Não é? Então, os sonhos são resultados do nosso dia, um dia atribulado, ou alguma coisa que a gente teme, alguma coisa que está no subconsciente e que vem à tona no sonho de madrugada. Então, a gente não pode se basear. Não estou descartando a possibilidade de você ter um sonho espiritual, porque na Bíblia a gente vê exemplos de sonhos espirituais que servos de Deus tiveram. Deus queria falar com o próprio Salomão, ele falou em sonhos, né? Outros homens de Deus tiveram revelações também. Isso existe, mas só que nós não podemos fazer disso uma prática. O que a gente tem de concreto hoje é a palavra de Deus, e a gente deve se basear na palavra. Próximo. Orar de joelhos. Orar de joelhos é outra coisa que nós vamos falar. Os seguidores da seita somente oram de joelhos. Usam o texto bíblico de Filipenses 2:10, você nem precisa colocar, que a gente sabe de cor, dizendo assim, que toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo. Então, eles usam esse texto como base para esse procedimento. Afirmam que Deus não ouve a oração com outro tipo de postura. Deus não ouve. Aí eu me lembro do Salmo 94, que diz assim, o salmista diz assim, acaso o que fez o ouvido seria tudo? Então, Deus ouve tudo, tudo. Não há nada que Deus não ouça. E Deus ouve as orações dos santos, e Deus não está interessado na minha postura, no jeito que eu estou. E, olha, eu ouso dizer que Deus não está nem interessado nas minhas palavras. Deus está interessado na intenção, na sinceridade do meu coração. Então, essa postura, eu posso orar de pé, sentado, deitado, de joelhos, eu posso me ajoelhar em reverência ao Senhor. Mas usar esse texto bíblico, aí é que a gente chama de versículo descontextualizado. Usar esse versículo como base para uma doutrina, isso não procede. Sim, esse texto está se referindo àquele dia da volta de Jesus, em que todos reconhecerão que Jesus é Senhor. O pastor está fazendo uma parte aqui para falar sobre a interpretação desse texto, a real interpretação desse texto. Né? Não é nossa disciplina diária de oração que tem que ser de joelho. Não tem que ser de joelho. Olha, o publicano, naquela parábola de Lucas, capítulo 18, versículos 13 e 14, Guilherme achar, o publicano estava lá no templo e o fariseu de um lado, o publicano do outro. O publicano lá atrás, humilde, pequeno, porque ele não se considerava digno de estar ali. Ele orou de pé. É isso que nós vamos ler esse texto para os irmãos. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E aí Jesus, concluindo, depois da exposição dessas duas orações, ele diz, digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele, referindo-se ao fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, se o publicano, orando em pé, ele foi justificado diante de Deus, por que a oração tem que ser simplesmente de joelhos? Se Deus não ouve, ou não considera, ou não recebe essa oração. Isso também não é verdadeiro. Né? Outro exemplo agora, de Jonas. Né? Nem precisa a gente ir lá no livro de Jonas. Todo mundo conhece a história de Jonas. Eu nem imagino Jonas dentro daquela barriga do peixe. Não posso nem imaginar o que é aquilo. Quer dizer, só pela misericórdia de Deus mesmo, pelo controle do Senhor, pela vontade do Senhor, que esse homem não morreu dentro da barriga do peixe. Por quê? Era para ele ter morrido no ventre do peixe. Mas ele orou e Deus ouviu a oração dele. Agora, você imagina Jonas dentro do ventre do peixe, conseguindo uma base sólida para ele se ajoelhar? Eu não consigo. Então, ele estava sendo revolvido lá dentro. Ele orou e Deus ouviu. Não é? Outro texto. Jesus orou em pé, no túmulo, diante do túmulo de Lázaro.
dando graças ao Pai por aquilo que ele faria daí a pouco, que Deus ia fazer um milagre maravilhoso de restaurar a vida de Lázaro. Jesus orou em pé diante do túmulo. E na cruz também Jesus orou. E se Jesus orou na cruz, ele não estava ajoelhado, não é? Eu estou em cima da hora, não posso atrasar. Orar de joelhos. Então, refutamos esse também, isso aí. Não que você não precise, não possa orar de joelhos. Claro que você pode orar de joelhos. Às vezes, a própria submissão ao Senhor nos leva, nos joga no chão. Essa que é a verdade. Quando a gente se submete ao Senhor, a gente entende que a nossa posição é no chão. É de prostração mesmo diante do Senhor. Mas não que seja uma coisa obrigatória, porque Deus não nos obriga a isso. O próximo? Sim. E o que nós podemos dizer do orar sem cessar, que Paulo recomenda aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orar sem cessar. Como que nós vamos orar sem cessar? De joelhos. Só se a gente andar de joelhos. Então, é impossível orar sem cessar. Então, orar é em espírito, é com o coração sincero diante de Deus. É andando, tomando banho. Você está no banheiro tomando banho, você está orando. Muitas vezes você está lembrando de uma questão lá debaixo do chuveiro, você está lá tomando... Você ora e Deus ouve aquela oração, porque Deus está ouvindo o seu coração. Deus está interessado na sua sinceridade. E é isso. Tá? A oração que Deus ouve é a oração que é feita com o coração. Nós não temos mais muito tempo, mas eu preciso terminar essa aula. Sobre as mulheres, olha, há ainda muitas outras proibições contra as mulheres. Não cortam os cabelos. Em relação a isso, nós temos que falar um pouquinho sobre a igreja de Corinto. A única recomendação de Paulo sobre o não cortar os cabelos para as mulheres foi para a igreja de Corinto. Nós temos que nos lembrar que a igreja de Corinto a cidade de Corinto, era uma cidade portuária. E como uma cidade portuária, era um movimento entre e sai de gente de todo lado. E a isso favorecia a prostituição. E a prostituição, a imoralidade, elas graçavam na cidade de Corinto nessa época. E as mulheres tinham esse costume, essas mulheres tinham o costume de cortar os cabelos. Então, o que Paulo falou? Recomendou para as mulheres santas, as mulheres de Deus, as mulheres da igreja, que elas não cortassem os cabelos, para que não escandalizassem, para que não houvesse uma mistura. Não, essa é assim, essa é assada. Ela está cortando como as demais, para que não escandalizassem, para que elas mantivessem uma diferença das outras mulheres. Mas isso não pode ser uma doutrina. Não usar calça comprida. Não usar calça comprida. Deus fala lá no Velho Testamento, em Deuteronômio 22:5, nem precisa achar. Em Deuteronômio 22:5, que o homem não deveria usar veste de mulher e nem a mulher usar veste de homem. E aí eu peço para você, vamos fazer um exercício. No 5º livro da Bíblia, nas segundas leis, que é Deuteronômio é a segunda lei, né? É a exposição pela segunda vez da lei. Moisés está dizendo, então, que Deus não quer que o homem use roupa de mulher e nem a mulher roupa de homem. Vamos voltar lá atrás? Vamos fazer um exercício? Vamos voltar lá atrás? O que as pessoas usavam naquela época? Que tipo de roupa elas usavam? Elas usavam túnicas. Eram túnicas. Eu creio que uma túnica masculina e uma túnica feminina. Então, era o costume. Ninguém usava calça naquela época. Agora, hoje, nós usamos calça. Se eu for numa loja comprar uma calça para mim, se você, mulher, vai comprar uma calça, você vai receber da vendedora, da atendente da loja, uma calça baseada na sua anatomia, calça feminina. Então, existe a calça masculina e a calça feminina. Eu não posso usar uma calça masculina, porque simplesmente ela não vai se adaptar ao meu corpo e vice-versa. O homem também não pode usar uma calça feita para a mulher. É assim. Então, não existe base bíblica para essa doutrina. Não podemos usar calça comprida, nós, as mulheres. As mulheres também não falam no templo. Não falam, não abrem a boca no templo. Então, se fosse assim, eu não poderia estar falando aqui. Paulo está se baseando, talvez, lá em Gênesis 3,16,
que diz que a mulher deveria ser sujeita ao seu marido, o seu marido dominaria sobre ela. Então, talvez ele tenha falado isso, e ele falou por 2 vezes, ele fala em 1 Timóteo 2, 11, 12, fala também na carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 34, que as mulheres permaneçam caladas, que perguntem em casa para os seus maridos. Então, irmãos, eu creio que Paulo estava se baseando, como bom judeu, bom fariseu que era, ele ainda trazia resquícios da lei. E ele se baseava nisso, nessas coisas. Recomendações que ele falava dele mesmo e que ele estava misturando ainda com a lei, porque o cristianismo saiu do judaísmo, porque Jesus era um judeu. Atitudes relacionadas ao preconceito, essas atitudes, no caso deles hoje, elas estão relacionadas a preconceito, machismo e ênfase demasiada aos usos e costumes. Isso nós pregamos, nós praticamos o evangelho puro, o evangelho da graça, que não cobra de nós essas nossas atitudes, o que eu visto, como eu pentei meu cabelo, como eu corto meu cabelo como mulher. Nós estamos falando agora com mulheres. Mas Deus quer que nós sejamos íntegras na presença dele. Simplesmente, se eu vestir uma roupa que não é decente, não é coerente com a minha condição de cristã, aí sim eu estou em desacordo com o que Deus requer de mim. E você a mesma coisa. Mas não o fato de usar uma calça comprida, não o fato de cortar o cabelo. Isso não traz escândalo nenhum, tá? O próximo vai falar uma coisa também muito interessante sobre dízimo. A seita não concorda com o ensino sobre o dízimo, alegando que essa é uma prática do Velho Testamento, uma prática da lei. Mas a Bíblia nos mostra que Melquisedeque recebeu dízimos de Abraão. Abraão, quando ele apurou todos os despojos daquela batalha, ele ofereceu, então, ao Melquisedeque, o rei da paz, ele reconheceu o Melquisedeque um sacerdote e ofereceu os dízimos, pagou os dízimos. Mas eu digo para vocês que foi mais ou menos 400 anos antes da lei. Então, o dízimo também não tem nada a ver com a lei. No tempo da lei, sim, foi sistematizado, havia lei, eles davam o dízimo da sua produção para os levitas, traziam para o templo, para o sustento da casa de Deus, para o sustento dos levitas. Mas Abraão deu o dízimo. Agora vamos voltar a Abraão e vamos dizer por que Abraão deu aquele dízimo. Abraão deu o dízimo, pagou os dízimos ao Melquisedeque por reconhecimento. É o que deve nos mover hoje quando trazemos os dízimos na casa do Senhor. O Senhor tem nos sustentado, tudo Ele nos dá. Então eu tenho que dar o dízimo reconhecendo que Ele tem me dado a sua provisão, o seu sustento, e eu tenho que ser movido pela gratidão e pelo reconhecimento daquilo que Deus tem me dado e tem feito na minha vida. Essa é a minha motivação de hoje, deve ser a nossa motivação para dar o dízimo. E Jesus, muito importante isso, Jesus ratificou a validade do dízimo para os crentes do Novo Testamento, quando ele diz lá em Mateus 23, eu vou ler esse texto para os irmãos, Mateus 23, quando ele diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Ele estava se referindo aos fariseus e aos mestres da lei. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, Jesus está falando que eles têm que praticar o amor, a misericórdia, a tolerância, mas sem omitir aquelas, ou seja, a questão do dízimo. Então, Jesus está ratificando, confirmando a questão do dízimo, mas a nossa motivação deve ser sempre o amor, deve ser sempre o reconhecimento, a gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Louvado seja Deus por isso. Concluindo, irmão, diante de todas essas evidências, de tudo isso que nós temos estudado aqui, que foi uma passagem rápida por tudo que nós vimos,
nós podemos deduzir que essa denominação é uma seita e não uma igreja cristã. E devemos ter cuidado com isso. Próximo. As pessoas continuam sendo enganadas e confiam mais na religião como meio de salvação. Vejam bem isso, religião como meio de salvação e nos seus próprios méritos. Deixam de olhar para Jesus e o seu sacrifício na cruz do Calvário. E é um erro muito grande quando nós praticamos essa religiosidade de achar que a religião, qualquer que seja a religião ou a denominação, vai nos salvar, porque não vai. Nem essa igreja, nem a Igreja Batista, nem a da qual nós estamos falando, nenhuma outra vai nos salvar. Porque nós temos que olhar para Jesus. Nós só somos salvos, só podemos ter a certeza da salvação, porque Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Jesus pagou. Aí os méritos são todos do Senhor Jesus. Os méritos não são meus, não são seus. Os méritos não são da Igreja Batista, nem da Congregação Cristã e de nenhuma outra denominação. Os méritos são todos do nosso Senhor Jesus. É assim que a gente deve se conduzir, andando sempre na palavra, vivendo segundo aquilo que Deus tem requerido de nós. Que Deus nos abençoe neste dia. E hoje foi uma aula diferente, foi uma aula mais informativa do que participativa. Não houve muita oportunidade para os irmãos participarem. Nós pedimos desculpas por isso, mas cremos que logo nós poderemos voltar ao nosso modelo normal de escola bíblica e de aulas participativas e dinâmicas. E espero que vocês compreendam isso e voltem a participar. Na próxima aula, o pastor vai dar uma aula que vai ser uma bênção também. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar? Você pode orar? Posso sim. Guilherme vai orar. Senhor Deus e Pai, nós vimos na Tua presença, agradecer porque a Tua palavra foi transparente e nos ensina, Pai, que ela mesma é a nossa regra de fé e prática. Todos os méritos sejam dados ao Senhor, ó Pai, e que nós sejamos cada dia mais parecidos contigo. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Glória a Deus. Porque, olha, pastor, glória a Deus. Mais esclarecedor impossível. Muito bom. Glória a Deus. Passei muito mesmo. Nossa, muito bom. Não, eu fico também preocupada. Deixa eu tirar a máscara. Porque a história de você estar denegrindo a imagem.